Olá, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade então ao estudo sobre o profeta Daniel e o livro que leva o seu nome. Na primeira aula nós falamos sobre os episódios que aconteceram até o capítulo de número 3. Gastamos um pouco mais de tempo falando sobre a contextualização do personagem e também daquilo que era a situação histórica do livro. E agora a gente vai avançar aí mais rápido, falando sobre os capítulos seguintes do profeta Daniel. Nós vemos ali no capítulo de número 4, aí uma curiosidade, né? Estou usando aqui o manto sagrado da FATEM. Hoje a aula vai fluir com mais autoridade. Você sabe que eu tinha separado minha camisa da FATEM, que eu tenho muita alegria e orgulho, porque aqui a gente veste a camisa da FATEM, é verdade, presente do apóstolo Robert Amorim, quando nós fizemos um trabalho maravilhoso ali no presídio em Niterói, presídio que fica ali em frente ao Extra, e foi um privilégio o apóstolo Robert ter nos confiado aquele trabalho, aquele presídio. Quando eu digo maravilhoso, não é porque nós fizemos algo de maravilhoso, não. Foi porque justamente trabalhar com capelania prisional é algo maravilhoso. E agora a gente vai seguindo aqui com o manto sagrado da FATEM, presente do meu amigo e irmão apóstolo Robert Amorim, falando sobre o profeta Daniel. Do capítulo 3, ali do episódio da fornalha, para o capítulo 4, nós temos aí um período, um intervalo de aproximadamente 20 anos. Eu vou projetar aqui para você um quadro onde a gente fala sobre os reis que Daniel conviveu na Babilônia. Olha que coisa interessante. O primeiro deles é Nabucodonosor II, que foi o que invadiu Judá e levou Daniel cativo. Depois de Nabucodonosor vem Evil-Merodach. Evil-Merodach reina por 2 anos. Depois vem Neriglissar. Neriglissar, ele reina por mais 4 anos. E depois vem Nabonido, que reina em torno aí de uns 13 anos, num reinado junto com o seu filho Belsazar. A Bíblia, ela nos fala de Nabucodonosor e já aparece Belsazar. E é interessante que fala ali sobre a rainha mãe, e ela, quando se refere a Daniel, ela fala assim, na corte do teu pai. Então, na nossa cabeça, a gente acaba pensando o seguinte, que veio Nabucodonosor e imediatamente depois veio Belsazar. Não, essa questão de comentar, né, o teu pai é como nós vemos muitas vezes um hebreu falando de Davi como o nosso pai Davi ou o nosso pai Abraão. Você entendeu isso? Então, entre Nabucodonosor e Belsazar, esse período aí de mais ou menos 20 anos, nós vamos ver, guarde esses nomes, Evil-Merodach, Neriglissar e Evil-Merodach e Neriglissar, e aí Nabonido, que é o rei, que reina junto com o seu filho Belsazar. São 3 reinados nesse intervalo de 20 anos. 2 anos, 4 anos e aproximadamente 13 anos. Também, com relação à invasão de Dario, que mata Belsazar, a história não faz menção especificamente ao nome Dario. Ele é ali identificado como sendo o rei Ciachares, se não Achares, não Achares. Ciachares II, ou ainda o general Gobrias. A história, alguns manuscritos apontam para o general Gobrias como invadindo a Babilônia e sendo ele que mata Belsazar. E essa referência a Dario seria, então, um desses 2 personagens, Ciachares II ou ainda o general Gobrias. Então, olhando para a vida de Daniel, Daniel passa por Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar, Nabonido, junto com Belsazar, ali Dario, Ciachares ou Gobrias, e por fim, Ciro o Grande. Eu acho muito legal quando a Bíblia ela cruza com aquilo que é a história da humanidade. E ali, então, por volta de 20 anos depois, aproximadamente 561 a 539 a.C.,
né? Nesse período aí, nada foi registrado, são os 20 anos, e o que nós entendemos? Que com essa troca de reis, Daniel tenha perdido a posição privilegiada que ele ocupava na corte do rei Nabucodonosor. Tanto é que a rainha mãe, ela precisa fazer uma referência para que Belsazar mande chamar a Daniel. E ele aparece em cena num episódio bem pitoresco, bem curioso. Belsazar, ele dá uma festa e acaba ordenando que fossem trazidas as taças de ouro e prata que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém, para que fossem profanadas por ele e pelos seus convidados. Eu aprendo aí o seguinte: Deus, ele age da seguinte maneira: você quer mergulhar no teu pecado, na tua iniquidade, mergulhe, mas não toque naquilo que é do Senhor. Enquanto Belsazar não mexeu naquilo que era do Senhor, não tinha problema. Quando ele toca nos objetos de ouro e prata, utensílios, não estou falando nem de vidas, utensílios que foram trazidos de Jerusalém, a mão do Senhor se manifesta. Dedos de mão humana aparecem e começam a escrever na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Parsin. É isso que foi escrito ali, e a tradução é: pesado foste e achado em falta. Daniel é chamado à corte, Daniel interpreta então essa inscrição. E nada mais era do que uma sentença sobre aquilo que aconteceria a Babilônia e a Belsazar. A conquista da Babilônia por Dario, Seachares II ou Gobrias, e a queda do seu rei. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue entre os medos e os persas. E a palavra de Deus fala, isso aí, Daniel 5, 26, 28, que tudo isso aconteceu naquela mesma noite. Então, a gente vê aí que Daniel, ele reaparece já nesse contexto, no contexto da necessidade da sabedoria e da revelação. Depois, no capítulo de número 6, e a Bíblia segue fazendo referência ali a Ciro, nós vemos a retomada de Daniel, a ascensão de Daniel, a referência a Dario, perdão. Dario separou 120 governadores, escolheu 3 homens e Daniel era um desses 3 supervisores. 120 governadores, 3 supervisores, eu imagino um supervisor em cada grupo de 40 governadores, e Daniel era um desses. Mais uma vez, Daniel começa a se destacar e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o seu império. Daniel 6, verso 3. O que acontece? Começa então a despertar a inveja dos outros supervisores e também dos governadores, e como eles não conseguiam encontrar nada para acusar Daniel, eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus, colocando Daniel justamente num beco sem saída. Um decreto que durante 30 dias, o rei iria assinar esse decreto, todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, o rei Dario, e quem desobedecesse seria tirado na cova dos leões. Por quê? Eles sabiam que Daniel 3 vezes por dia orava, abria janelas do seu quarto e orava voltado para Jerusalém, no andar de cima onde ele morava. Era o costume dele. Os homens ficaram ali vigiando então Daniel, e quando o encontraram orando ao seu Deus, isso já no primeiro dia, correram, contaram para o rei. Dario fica muito entristecido, é muito romântica essa parte do livro do profeta Daniel, porque você vê Dario tentando resolver de toda a maneira para impedir que Daniel fosse lançado na cova dos leões, coisa que ele não conseguiu. E o texto diz assim, que naquele dia, né, o rei foi para casa e não conseguiu dormir à noite. Quando amanhece, ele se levanta depressa e vai para a cova dos leões e clama. E ele clama e fala assim, algo muito tremendo. Ele diz: Daniel, porventura haveria dado o fato de que o teu rei, o teu Deus, o qual você serve de contínuo, tenha te livrado da boca dos leões? E Daniel dá a boa notícia: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Dario então manda tirar Daniel da cova e ordena
que lançado na cova fossem os que se levantaram contra Daniel, e ele faz um edito real, um decreto real, dizendo que todos deveriam agora temer e reverenciar o Deus de Daniel. Daniel, aqui então no capítulo 6, tendo a vitória da cova dos leões e a consolidação do seu prestígio junto agora ao rei Dario. Nos capítulos 7 e 12, estão registradas as visões do profeta Daniel, as quais apontam principalmente para o triunfo do reino messiânico. Não dá para nós falarmos de escatologia bíblica sem falarmos sobre essas visões. E a última visão de Daniel, ela é registrada onde? Nas margens do rio Tigre, já no terceiro ano do reinado de Ciro. O que nós aproveitamos desse livro de maneira prática para a nossa vida? Daniel é para mim e para você um exemplo de pessoa íntegra, justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Daniel mostra que é possível estar ali na política. Eu digo que esse é o princípio da garça. Você está no rio cheio de lodo, mas consegue, no córrego cheio de lodo, mas consegue manter as tuas plumas, as tuas penas limpas. E Daniel estava ali na política, no palácio, e não se contamina. Daniel 1:8, resolveu não se contaminar. Exemplo também seguido através de José. Não se corrompe, em hipótese alguma, por maior que fosse o tesouro que lhe fosse oferecido. Daniel mostra que vale a pena ser fiel a Deus, ainda que isso custe a nossa própria vida. E ele mostra também que é possível, não importa o lugar onde você está, você pode buscar a Deus, mesmo numa terra estranha, mergulhada naquilo que é o paganismo. Dentro desse período que Daniel passa na Babilônia, estudiosos calculam que ele viveu aproximadamente 90 anos de idade, permanecendo na Babilônia até o terceiro ano do reinado de Ciro, por volta de 536 a.C. Uma tradição rabínica afirma que Daniel haveria voltado para Jerusalém no final da sua vida com a libertação dos exilados, sendo sepultado em Suzã. Porém, não existe qualquer evidência maior para atestar essa tradição. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos aprender mais e mais, sempre à luz da palavra de Deus. Nós vamos continuando aqui o nosso estudo sobre os profetas e livros do Antigo Testamento, e a gente vai falar na próxima aula sobre Amós. Eu posso até conferir aqui para você, deixa eu ver aqui, que isso aí já me traz uma curiosidade também, né? O nosso próximo profeta, onde eu vejo aqui, isso, profeta Oséias, depois Joel e depois o profeta Amós. Continue conosco, seja tremendamente abençoado. Que a graça do Senhor seja sobre você e que o Espírito Santo de Deus marque a sabedoria e o entendimento na tua vida. Deus te abençoe.